Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9. Eles encontraram a pérola de grande valor, como nós encontramos. Amém? E Deus, que os guarda, pode dar a eles muito, muito, muito mais do que tudo que eles perderam. E às vezes nós estamos ficando muito sentimentais com as perdas, porque nos esquecemos que o que eles estão ganhando, o reino de Deus, é muito maior. É muito maior. Não se compara. Amém? A casa que eles perderam aqui. Jesus disse: que você deixar aqui por amor de mim, vai receber 100 vezes mais. Então, eles não estão no prejuízo. Você pode entender isso? Eles não estão no prejuízo. Eles encontraram valores eternos. Que eles continuem enxergando assim a realidade. A entrega, a dedicação a Deus. Porque o mundo vindouro trará uma recompensa eterna. Amém? Não uma recompensa que dura uma vida na terra, mas uma recompensa eterna. É por isso que, tendo em vista a morte, eles não negam a Cristo. Eles continuam, eles prevalecem, eles não desistem. Porque eles têm visto um reino que não pode ser abalado. Aleluia! O apóstolo Paulo diz no versículo 23: faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante, cooperador dele. Amém? Paulo está se referindo nesse texto, no contexto que nós falamos, inclusive, na semana passada. O tornar-se uma testemunha, porque o Espírito Santo veio para a igreja para que ela seja testemunha de Cristo. Ela entenda a perda das coisas, o martírio sofrido aqui, seja em que nível for, é por algo muito mais precioso. Amém? Ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo tirou da igreja, nos primeiros dias, o medo de perder, o medo de ser perseguido, o medo de ser preso, o medo de ser morto. Importava a eles serem testemunhas. O Espírito Santo tirou da igreja naqueles dias, como de Paulo, as ambições naturais. E ele diz: tudo eu reputei como perda, como lixo, pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu encontrei o meu tesouro e era Cristo. E a vida dele agora é dedicada a encontrar maneiras de cooperar com o evangelho. Como nós lemos, ele diz: eu fiz-me de fraco para com os fracos, para alcançar de algum modo alguns. E está Paulo dizendo: e faço tudo isso por causa do evangelho. Que ele reconheceu, é o poder de Deus. Não há uma estratégia na igreja que seja o poder de Deus. Nós podemos ter festas, lanches, passeios, mas o poder de Deus para a redenção do homem é a mensagem do evangelho. Ela sendo pregada. E é a isso que Paulo se dedica, ser cooperador do evangelho. Abra sua Bíblia agora em João, no capítulo 6. Porque nós somos, como Paulo, chamados a cooperar, a trabalhar junto com Cristo, com o Espírito Santo agora, que está conosco, para que o poder de Deus alcance as vidas. A revelação do sacrifício de Jesus Cristo.
Em João, no capítulo 6, tem uma história. Eu não sei quantas vezes eu sonhei em ser essa criança. Nas salas do departamento infantil, ouvindo essa história. O menino que entregou o seu lanche para Jesus. Porque depois de uma longa palestra, todos estavam com fome. E só tinha um menino que a mãe, cuidadosa, fez um lanche para ele levar. Era assim que era contada para as crianças. A Bíblia não fala da mãe. Mas no departamento infantil sempre tinha a foto, os desenhos da lancheira do menino com o peixinho e os pães. E ele saindo todo feliz para ouvir Jesus, mas com o lanchinho. Por quê? Eles sabiam que Jesus começava, mas não tinha hora para terminar. O texto diz que Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava seguindo a ele, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era perto. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Mas fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário era uma diária de um trabalhador naqueles dias. 200 denários, 200 dias trabalhados, o salário de 200 dias. Não dava para comprar pão para todo mundo comer um pedaço. Imagine a quantidade de gente que estava ali. Pão não era caro naqueles dias, porque era o alimento barato que estava à disposição de todos. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, eram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. Aí tinham as mulheres, os adolescentes e as crianças também. E os idosos, que não foram contados. Mas homens tinham uns 5.000. E Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, este é o Messias. Que assombro! Toda provisão seria o lanche de um menino, alimentou a multidão e sobrou 12 cestos. O menino não deu nenhum cesto, ele deu 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães pequenos e 2 peixes pequenos. Mas o que eu queria chamar a atenção
introdução ao que nós queremos falar nessa noite, é que o menino entregou para Jesus. Mas o que Jesus queria era que a multidão fosse alimentada. Nós temos um movimento saudável que nos leva para Jesus. E nós devemos ir a Jesus e entregar tudo a Jesus. Mas Jesus quer nos usar para a multidão. Jesus está não recebendo tudo só para Ele. Porque quando os nossos olhos estão em Cristo, de Cristo estão no necessitado. Jamais aquela criança pensou que estaria alimentando a multidão. Talvez ele nem desse para outra pessoa, ele deu porque era para Jesus. E o que Jesus faz com aquele recurso é devolvê-lo para a multidão. Nós temos dons, talentos, habilidades, oportunidades, e tudo deve ser consagrado a Jesus. Mas Jesus vai nos direcionar, irmãos, a partir do que nós temos, para que possamos servir, alimentar as multidões. Por causa desse milagre, muitos vieram atrás dele. E foi a partir desse milagre que ele ministrou sobre: eu sou o pão da vida. Porque alguém entregou a Jesus, mas Jesus não comeu, não ficou só para ele. Porque Jesus é maravilhoso e nós achamos que ele é digno, e ele é digno de tudo. Mas Jesus, em sua dignidade, morreu pelo indigno. Por aquele que não estamos enxergando, por aquele que está perto de nós ou longe, mas que de alguma forma, aquilo que eu entrego a Jesus, a minha vida, a minha profissão, os meus recursos, Ele quer tomar e transformar em algo extraordinário para alcançar outras vidas. Porque Ele disse: ser-me-eis testemunhas. Vocês não receberão o Espírito Santo para ficarem crentes melhores apenas. Vocês receberão o Espírito Santo para levarem o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo é aquele que vai multiplicar os seus pães e os seus peixes. O que você tem, a sua habilidade, as suas oportunidades, no poder do Espírito Santo, podem implodir, destruir fortalezas do inimigo, para que o Evangelho alcance, como disse o apóstolo Paulo, alguns. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado, para que através dele nós fôssemos feitos justos para Deus. Jesus. E ele continua no versículo 1 do capítulo 6. Agora, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Para não desperdiçar essa obra extraordinária que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, com a presença dele,
há um fluir sobrenatural à sua disposição para levar o evangelho a toda criatura. Não é só para avançar na sua vida econômica, ou na sua vida profissional. É para um avanço, levando o evangelho a toda criatura. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis as testemunhas. Sereis meus mártires, você estará disposto e disponível para morrer pelo anúncio do evangelho. Paulo diz: Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para nós sermos justificados. Agora, como um cooperador de Deus, eu rogo que você não desperdice a graça. E ele continua: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Essa é uma profecia dos Salmos. E ele completa: digo que agora, diga agora, é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora. Paulo disse há quase 2000 anos atrás. A igreja, que é o presente, é o tempo em que ela vive, é o momento de fazer a graça de Deus dar os frutos que trarão a recompensa ao Cordeiro pelo sacrifício que ele suportou em nosso lugar. Agora é o dia favorável. Durante o tempo que se chama hoje, Paulo vai dizer também, é o tempo de anunciarmos o evangelho. É o tempo de exortarmos, admoestarmos. Porque o tempo está se cumprindo, tudo que Deus tem dito. E se já era o dia favorável naqueles dias, hoje, irmãos, é muito mais. Nós estamos vendo o conflito ali no Oriente. Israel, Irã e o que vem por aí. Guerra, falsa paz, anticristo e o tempo do fim. E está tudo muito próximo. E nós não temos tempo para desperdiçar algo tão precioso como é a graça que nós recebemos. Eu peço que vocês não recebam em vão uma graça. Não desperdice. O fato de Cristo se tornar pecado e todo o seu sacrifício em nosso lugar e nos justificar, mas não só a nós, mas a todos os homens da terra, desde que eles creiam. Mas como eles crerão se eles não ouvirem? E como eles ouvirão se não houver a pregação do evangelho puro e simples? Deus fez Jesus, que não tinha pecado em nosso lugar. E então, se cremos, ele nos justifica. E por causa do sangue de Jesus Cristo, a boa notícia, há um reino inabalável, e eu entro na herança desse reino. Aleluia! Não é tempo de darmos tempo ao diabo. Porque ele tem elaborado de muitas formas, nos afligido, nos roubado, nos oprimido, despertando ambições em nós também. Tantas formas para que a gente não tenha essa dedicação à pregação do evangelho, ao anúncio do evangelho.
Olhe como as nossas vidas ficam, como a pastora Ruth começou o culto falando, despertando-nos. São tantas aflições para que a gente não tenha nem ânimo de falar, nem razão para falar, porque é uma má notícia ali, é um sofrimento ali, é uma dificuldade, é tudo que o Hades trama é para nos impedir de adorar ao Senhor e de anunciar o Evangelho. Porque é o que nós temos como retribuição por tudo que Ele fez. É o que nós temos para entregar ao Senhor. É assim que valorizamos a sua graça em nosso favor. É que o nosso coração esteja em completa rendição e em adoração a Ele. Mas também que a nossa boca se abra como uma testemunha. Porque há muitos motivos para chorar, para ficar com pena de si mesmo, ou para ficar com raiva de Deus, porque Ele não fez do jeito que eu queria. E você olha para a igreja perseguida e então, como é que fica? Situações para que eles se calem, mas eles não têm fechado a boca. Eles permaneceram firmes. E nós precisamos dar um jeito, aprender a rebater todos os dardos inflamados do maligno, sem ficar sofrendo por causa dos ataques. Porque Deus vai também contra-atacar o inferno. Vai também destruir as forças opressoras num dado momento. Vocês estão acompanhando as notícias de Israel e Irã. Israel bombardeia as usinas nucleares do Irã. Aí o Irã manda um monte. O inimigo não fica parado, ele vai mandar. Mas Israel tem a proteção de Deus e manda novo ataque lá. E é interessante como essa guerra se parece com uma batalha espiritual. O Irã representa o inimigo, é o inimigo de Israel. Então Israel fez o ataque, aí vem o contra-ataque. E foi pouco? Não. Se Irã pudesse destruir Israel, mas não pode. Israel é um sinal profético de Deus. Deus guarda aquela nação. Não é que eles são perfeitos, não é que eles não tenham os seus erros, mas eles têm um anúncio, profecias que vão se cumprir. Assim é a igreja. Você se levanta contra uma força espiritual da maldade. A proclamação do evangelho, irmãos, por si só é uma batalha espiritual. Você está entrando num reduto do inferno, que é a mente de alguém, e levando o evangelho. Vai vir um ataque contra você. Mas você sabe que Deus tem o estilingue de Davi para lhe proteger, muito mais poderoso do que o de Israel. Aí alguma coisa se quebra, mas você fica inabalável na fé. E você vai novamente pregar o evangelho. Não cair na fraqueza de desanimar. Porque vai vir contra-ataque das trevas. Enquanto nós estivermos nessa região geográfica espiritual, que é o mundo ainda, vai sempre ter mais notícias, momentos difíceis, perdas, algo que quebra, algo que se perde, um vírus que nos atinge, uma doença que chega. É você levando o evangelho e as forças espirituais tentando lhe parar. E a glória do Senhor se manifesta em que você não pare. Em que nós não recebamos em vão a graça do Senhor. Ela é preciosa, então nós temos que fazer valer a pena que o Cordeiro receba, através da nossa ação evangelizadora, a recompensa do seu sacrifício.
Qual é a recompensa que Jesus pode receber? É que as vidas se convertam. Todos não vão se converter, mas alguns. Amém? E cada um que se converte, cada um que se alerta, e cada um que volta para a igreja por causa da sua palavra, do seu ensino, da sua exortação, irmãos. Aleluia! É a glória de Deus se manifestando. E vai trazer para Jesus a alegria que ele deve receber por conta de todo seu sacrifício. Em Atos, no capítulo 17. A partir do versículo 16. Paulo está em Atenas, Atenas, capital da Grécia. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade era cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir e perguntavam o que esse tagarela está dizendo. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Versículo 19, então levaram Paulo para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está nos anunciando? No versículo 18 diz, pois Paulo pregava o evangelho a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram Paulo para um lugar onde eles costumavam usar para discussões e debates. Poderia ser um tribunal ou apenas um teatro. Mas era o Areópago, uma construção muito bonita, onde eles se uniam para ouvir. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos. Olha, Paulo se fazendo de fraco para alcançar os fracos. Ele não vai reclamar e falar contra a idolatria. Vejo que vocês são muito religiosos. E observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar ao Deus desconhecido. Ora, aí ele vai pegar a fraqueza deles. Tinha Deus para tudo em Atenas. Deus de todo tipo, para todo gosto. Tinha um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, um altar sem Deus nenhum em cima, porque esse Deus ainda ia aparecer. Aí Paulo pegou e disse, olha, eu estou falando é desse Deus que vocês não conhecem. É esse desconhecido que eu vim anunciar. Exatamente ele não se parece com animal, nem com gente. Ele não tem aparência, por isso que ele não deve ser representado. Mas ele é o Criador de todas as coisas. E Paulo foi ministrando aquelas vidas até falar do Criador e da redenção em Jesus Cristo. Uma mensagem que eles nunca tinham ouvido, porque eles adoravam todos os deuses mitológicos que nós conhecemos. São gregos, Atenas era a capital da Grécia. Mas imagine, o povo é tão louco por adoração que até um Deus desconhecido eles adoravam. E Paulo, quando ele diz, fiz-me de fraco para alcançar
os fracos. Ele não quebrou os altares dos atenienses. Ele foi ao coração daquela geração, com aquilo que eles entendiam, um Deus desconhecido, pois é esse Deus que eu quero apresentar. E Paulo vai falando. Depois o irmão vai ler toda a pregação de Paulo. E no versículo 33, nós lemos: com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Amém? Entre eles, Dionísio, membro do Areópago, ou seja, uma autoridade. E Damares, uma mulher que também, por ser citada, deveria ser alguém muito rica que vai ajudar o ministério de Paulo. Todos ouviram, não. Todos o receberam, não. Mas alguns creram. Peço que vocês não tenham em vão a graça de Deus. A graça não é só para você. A graça precisa ser entregue. Precisa ser levada. Talvez sejam só 2 peixes e 5 pães. O que você tem, você vê como uma lancheirinha, algo tão pouco, a sua experiência com Deus. Mas entregue a Jesus e abra sua boca, porque Ele pode alimentar multidões com uma mensagem, com uma palavra. Até onde o Evangelho chegou com aquela pregação de Paulo? Até nós. Até nós o Evangelho tem chegado, pois somos suas testemunhas. Os anjos não vão vir dar testemunho do Evangelho. Nós devemos fazer isso. Quando? Hoje é o tempo favorável, é o dia da salvação.